Início da nossa terceira aula de introdução ao cálculo e agora a gente vai começar a trabalhar os limites pela lei de formação e não apenas pelo gráfico. Mas essa primeira parte é muito tranquila porque essa primeira parte a gente ainda não tem indeterminações. Então a gente não vai começar a usar as técnicas de resolução de limite. Então nesses primeiros momentos você vai perceber que ainda é só substituição e fica muito simples ainda de calcular esses limites. Dá uma olhada nessa primeira questão aí, no nosso primeiro exemplo. Ele me dá uma função do segundo grau, e a gente tem uma parábola para cima, né? E aí o que está acontecendo nessa parábola para cima aqui, gente? Ele está falando o seguinte, que ele quer saber quando o x tende a 1. E aí eu não sei onde é que está o 1, tá, gente? Eu vou pegar aqui o 1 do lugar do x, por exemplo. Imagina o x igual a 1 aqui. Se eu fizer o x igual a 1 nessa parábola, vamos ver o que acontece no x igual a 1, tá? Não estou nem desenhando o eixo y aqui. Ó. Vamos ver o que acontece quando o teu x é igual a 1 lá na parábola. A gente vai substituir aqui o x por 1. Vai ficar assim, ó. Se eu calcular, por exemplo, a f de 1, né? A f de 1 vai ser 4 vezes 1 ao quadrado menos 7 vezes 1 mais 5. Beleza? E aí, esse resultado aqui vai dar 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3. 4 menos 7 dá menos 3. Menos 3 mais 5 vai dar 2. Beleza? O que isso quer dizer, gente? Que quando o teu x é 1, o teu y aqui, ó, vale 2. E aí, o que a gente quer saber nessa questão, gente? As vizinhanças do x igual a 1. Por exemplo, se eu pegar um cara muito próximo do 1 aqui, ó, azulzinho, tu vai encontrar um cara lá no y muito próximo do 2. Beleza? Se eu pegasse agora um amarelinho, um cara à esquerda, muito próximo do 1 aqui, ó, no teu gráfico, você vai encontrar no teu eixo Y alguém muito próximo do 2 também. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte, que o limite, tá, dessa função, quando o x se aproxima do 1, ele é a mesma coisa que a f de 1. Ou seja, esse limite ele é igual a 2. Beleza? Então, o resultado dessa primeira questão é 2. Muito tranquilo. Beleza? Dá uma olhada na segunda questão e vamos usar o mesmo raciocínio. Bom, quero saber o que acontece quando x é igual a menos 3. Nesse gráfico aqui, eu não sei se é uma parábola, se é uma reta, porque o numerador é uma parábola, o denominador é uma reta. Então, esse gráfico aqui ele é uma curva, que eu não tenho nem ideia de como é essa curva. Mas eu sei o seguinte, vamos ver o que acontece quando x é igual a menos 3. Quem é a tua f de menos 3? Quando o teu x é igual a menos 3, tu vai ter menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes menos 3, mais 11. Em cima, beleza? Dividido por quanto, gente? Vamos lá, vamos ver quanto é que vai dar embaixo. Embaixo vai ficar assim, ó, 5. 5 menos 3 vezes menos 3. Beleza? Então, esse resultado aqui vai dar quanto, gente? Em cima vai dar 9 menos 6 mais 11. E embaixo eu vou ter 5 menos 3 vezes menos 3 vai dar 5 mais 9. Beleza? Continuando aqui, gente. 9 menos 6 vai dar 3. 3 mais 11 dá 14. Embaixo, 5 mais 9 também dá 14. 14 dividido por 14, gente, esse resultado vai dar 1. O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Vamos dar uma olhada lá no teu gráfico. Tá? A gente está falando o seguinte, que quando o teu x está indo para o menos 3, observa o seguinte. Quando o meu x aqui é menos 3, o meu y ele vale exatamente 1. Beleza? Tentando deixar reto aqui, mas está difícil. O teu y vale exatamente 1. E aí, se você pegar a mesma coisa que eu fiz em cima, quando o x se aproxima do menos 3 pela direita, se eu pegar aqui, ó, vai dar um pouquinho mais em cima o teu gráfico, né? Mas vai dar muito pouco em cima. Vai dar muito próximo do 1. Se eu pegar alguém muito próximo do 1, do menos 3 pela esquerda,
você vai encontrar alguém muito próximo do 1 lá embaixo. Beleza? O que isso quer dizer, gente? Que, de novo, esse limite aqui, ele nada mais é do que a tua f, né, de menos 3. Que nesse caso aí vai dar 1. Então esse limitezinho aí vale exatamente 1. Então esses dois casos aí são dois limites muito simples em que a gente só precisou substituir, né, essa tendência do x no lugar do x da lei de formação da função. Beleza? Até as próximas questões, gente. Questões 3 e 4 da nossa terceira aula de cálculo, de introdução ao cálculo, né? E mais duas questõezinhas de limite, a questão 3 e a questão 4. E, primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa tendência do x aqui, ó, que são as vizinhanças do x igual a 2, e eu vou ver o que acontece com essa função no 2, para ver quem são, né, as vizinhanças desse 2, beleza? Para ver se existe alguma indeterminação aqui dessa função. Então, o que a gente vai calcular para começar, gente? Igual a gente fez na outra, a gente vai calcular a f de 2. E aí a f de 2, gente, vai ficar o seguinte, em cima vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, menos 5. Embaixo vai ficar um menos separado, aí agora vai entrar um 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, mais 4. Beleza? Lembrando que tudo isso está elevado ao cubo, né? Então, esse resultado aqui, ó, inteiro, ele está elevado ao cubo. Beleza? E aí, vamos lá. Isso aqui vai ficar assim, ó. Em cima vai ficar 3 vezes 4, que dá 12, menos 4, menos 5. Embaixo vai ficar menos 4, mais 6, mais 4. Beleza? Tudo isso elevado ao cubo ainda, né? Beleza? Então, isso aqui ainda está elevado ao cubo. E aí, esse resultado vai te dar 12 menos 4 vai dar 8, 8 menos 5 vai dar 3. Beleza? Embaixo, menos 4 com 4 corta, vai dar 6. E aí isso aqui vai dar 3/6, que nada mais é do que um meio, né? Elevado ao cubo. Beleza? Então, o que eu tenho aqui, gente? Como é que eu faço 1 sobre 2 elevado ao cubo? Isso aqui vai dar 1/8. Beleza? Como esse resultado deu inteiro, deu bonitinho, nem preciso saber o que vai acontecer, gente. Nas vizinhanças do 2 superior, meu resultado no y dá 1/8. Nas vizinhanças do 2 pelo lado esquerdo, eu também tenho 1/8. Então, esse limite aqui pra gente, nossa resposta fica sendo exatamente 1/8. Beleza? Foi? Tranquilo? Muito tranquilo, né, por enquanto. Por enquanto a gente está trabalhando muito tranquilamente. Vamos fazer agora o de baixo, mesma coisa. Vamos ver o que acontece quando o teu x é igual a menos 1. E eu já vou pular essa etapa de fazer a f de menos 1. Eu já vou direto para essa brincadeira aqui, ó. Como é que eu vou direto para essa brincadeira aqui? Eu vou substituir direto, né, para a gente não ficar perdendo muito tempo, o teu x inteiro por menos 1. Beleza? Vou tirar todo esse cara aqui. E vou tirar todo esse cara aqui, ó. Já vou deixar tudo pronto. Beleza? Como é que vai ficar a nossa expressãozinha? Vai ficar assim, ó. Em cima, 2 vezes menos 1 ao quadrado, mais 3 vezes menos 1, menos 3. Embaixo vai ficar 5 vezes menos 1, depois menos 4. Beleza? Vamos lá, como é que vai ficar esse resultado aqui, ó? Vou pegar essa raiz inteira de novo, vou copiar ela e vou colar ela lá, porque eu sou esperto. Pera aí, que ela ficou muito grande. Vou botar ela aqui, ó. E aí, gente, vamos lá. Vou tirar esses caras daqui. E vou só fazer conta agora, gente. Tirei esse. Tirei esse. O cachorro gritando, tá vendo? Deve ter tomado um tombo.
Vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 2 dá 2. 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. E ainda tem um menos 3 ali em cima. Beleza? Embaixo vai ficar 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos 5 menos 4. Beleza? Então, esse aí seria o nosso resultado inicial. Perfeito? Vou repetir essa raiz aqui, gente. Ó, repetindo essa raiz aqui. Quanto é que vai dar esse resultado? Vamos lá. Em cima eu tenho quanto, gente? Em cima eu tenho 2 vezes... É 2 positivo, menos 3, né? Então eu vou ter aqui, na verdade, menos 6 mais 2, que vai dar menos 4. Perfeito? Menos 4. Embaixo eu tenho menos 9. Gente, menos dividido por menos, isso dá mais. Beleza? Ó, a raiz está ficando cada vez menor. E aí eu vou ter aqui, na verdade, essa raiz, né? Ó, menos dividido por menos dá mais. Então, na verdade, isso aqui vai dar raiz de 4 nonos positivo, sem o sinal de menos, tá, gente? Como esse menos dividido por menos vai dar mais, ó, vou tirar esse menos, vou tirar esse menos. E aí esse resultado vai dar raiz de 4 nonos. Raiz de 4 nonos, gente, em cima dá 2, embaixo dá 3. Beleza? Então, qual é o resultado final e oficial desse limite, gente? Lá em cima deu 1/8 e na questão 4 vai dar 2 terços. Perfeito? Então, respostinha da questão, esse limite aí pra gente vai dar 2 terços. Beleza? Mais 2 questões apenas de substituição do x na lei de formação. Mistério nenhum, nenhuma técnica de resolução por enquanto. Beleza? Até mais, gente. Questãozinha 5 e 6 da nossa terceira aula de introdução ao cálculo. E agora começa a ficar um pouquinho mais interessante, porque eu preciso lembrar dos conceitos que nós vimos de continuidade e de limites laterais das 2 primeiras aulas, beleza? Então eu preciso rever aqueles conceitos de limites laterais e de continuidade para poder resolver essas 2 questões. Ele me dá uma lei de formação de uma função, só que ela tem um comportamento antes do 3, tem outro comportamento depois do 3. E ele pede os 3 limites, ó. Quando se aproxima do 3 pela direita, quando se aproxima do 3 pela esquerda, e o limite quando o x tende a 3. E quer saber se ela é contínua no x igual a 3. O que a gente vai fazer, gente? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o limite dessa função quando o x tende a 3 pela direita. Beleza? Vou fazer aqui em cima. Quando o x tende a 3 pela direita, esse cara aqui vai ser o limite. Beleza? Quando o x tende a 3, e aí eu vou colocar aqui, né? Deixa eu só botar mais fininho aqui, ó. Quando o x tende a 3, de qual função, gente? Qual das duas eu vou usar? Eu coloco assim, ó, 3 pela direita, né? Qual das duas funções eu vou usar, gente? A de cima ou a de baixo? É só olhar, valores maiores do que 3, então vai ser a função 3x menos 7. Beleza? E aí, como é que eu resolvo isso, gente? É só você substituir o x por 3, igual a gente fez na questão 1, 2, 3 e 4. Substitui o x por 3, vai ficar 3 vezes 3 menos 7. Beleza? 3 vezes 3 menos 7, isso aqui vai dar 2. Beleza? Tem o famoso 2. Então, eu já sei que a resposta desse limite aqui vale 2. O que eu vou fazer agora, gente? A mesma coisa, só que quando o x tende a 3 pela esquerda. Então, qual é o limite dessa função quando o x tende a 3 pela esquerda? Beleza? E aí eu vou repetir essa primeira parte aqui, ó. Só para vocês poderem... para não ter trabalho de ficar digitando isso. E vou apagar esses caras aqui, ó. Qual é o limite da função quando o x tende a 3 agora pela esquerda? Ou seja, com esse menoszinho aqui. Você vai usar a função de cima, porque são valores menores do que o 3. Então, vai ser o limite da função x menos 1. E aí, o que você vai fazer? Você vai substituir o x por 3 nessa função x menos 1. Observa que esse 3 menos não é menos 3. É 3 pela esquerda. Então, o x continua sendo 3. Então, isso aqui vai dar 3 menos 1,
que também dá 2. O que acontece, gente? Os dois limites laterais deram iguais. Lembra disso? Então, eu tenho o seguinte, definição de limite. Se o limite da minha função quando x tende a 3 pela direita. Beleza? Deu a mesma coisa que o limite quando x tende a 3 pela esquerda, significa que esse limite existe. Beleza? Os dois deram a mesma coisa e deram iguais a 2. E aí o que eu preciso fazer, gente? Se os dois deram iguais, logo, qual é a minha conclusão, gente? Que o limite da minha função quando x tende a 3 é igual a 2. Beleza? Respondemos a nossa primeira parte da questão. Então, primeira resposta, quando tende a 3 pela direita, 2, tende a 3 pela esquerda, 2. Quando tende a 3, 2 também. Beleza? Agora ele quer saber se a função é contínua em x igual a 3. Como é que eu faço para saber se ela vai ser contínua no x igual a 3? Primeira coisa que você vai fazer vai ser calcular a f de 3. Quem é a tua f de 3? Beleza? A tua função f de 3, tu vai jogar o 3 em qual das duas funções? Ó, quando x é igual a 3, a gente está aqui, ó, menor ou igual. Então vai ser a tua f de 3, tu vai substituir 3 nessa função aqui, ó, que seria o quê, gente? 3 menos 1. Beleza? Que dá 2. Agora sim, eu encontrei a f de 3. E aí, o que a gente tem para saber se uma função é contínua, gente? A gente vai escrever o seguinte, ó. Se, beleza? Se o limite da função quando x é igual a 3, quando x tende a 3, é igual a 2. Tá assim, na verdade, né? Deixa eu mudar um pouquinho isso aqui. Se o limite dessa função quando x tende a 3 deu a mesma coisa que a f de 3, beleza? Se esses caras são iguais, logo, qual é a conclusão? F é contínua em x igual a 3, beleza? Então, a nossa conclusão é que a f é contínua em x igual a 3. Perfeito? Então, essas são as observações que a gente precisa para poder resolver essa questãozinha aí, tá? Vou subir um pouquinho para poder dar espaço mais para baixo aqui. Perfeito? E aí, como esse cara aqui deu a mesma coisa, né? Os dois deram 2, perfeito? Eu posso afirmar que a minha função é contínua. E aí eu vou colocar aqui, ó, só para melhorar a minha escrita, lembrando que os professores de cálculo implicam bastante com escrita, tá, gente? Então, esses dois resultados aqui deram 2. Logo, essa função é contínua em x igual a 3. Perfeito? Vamos fazer de baixo pela mesma linha de raciocínio, gente. Vamos lá. De novo, ele me deu uma lei de formação de uma função definida em duas sentenças. O que a gente vai fazer, gente? Vamos lá. Limite da função quando x tende a 1 pela direita. Vou colocar aqui em cima, ó. Qual é o limite dessa função quando x tende a 1 pela direita? Vou escrever tudo de novo. Essa escrita é muito importante. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó. Quando x tende a 1. Beleza? E aí, como a gente está falando pela direita, eu vou colocar um sinalzinho de mais aqui. Qual das duas funções eu vou usar, gente? Valores maiores do que 1 é a função de baixo, ó. É o x mais 1. E aí, esse resultado, o que você vai fazer, gente? Vai substituir o x por 1 mesmo. Substitui o x por 1, vai dar 1 mais 1, que é igual a 2. Beleza? Agora eu vou calcular o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda. Limite da função quando x tende a 1 pela esquerda. Tu vai substituir a mesma coisa aqui. Vou escrever tudo de novo. Ah, Link, tem que escrever toda hora. Limite quando tem que escrever. Se só colocar os números, o teu professor vai dar tudo errado para você, tá, gente? Então, não tem jeito. Eu vou apagar aqui.
e vou apagar esse mais, vou colocar um menos. Beleza? Qual é o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda? Vai ser a função x ao quadrado mais 3. Beleza? Substitui x por 1 aí, ó. Vai ficar como, gente? Vai ficar 1 ao quadrado mais 3, que é igual a 4. Opa! Calculei os dois limites que ele pediu. Um resultado deu 2, o outro resultado deu 4. Deram diferentes. Beleza? Então, o que eu escrevo aqui nessa brincadeira, gente? Se o limite quando x tende a 1 pela direita, beleza? Deu diferente do limite quando x tende a 1 pela esquerda. Se esses limites deram diferentes, vou colocar aqui, ó, um igual, com um tracinho cortado, para você ver que isso aqui deu diferente. Como esses limites deram diferentes, a gente escreve o seguinte: logo, beleza? O limite quando x tende a 1 não existe. Se os limites laterais deram diferentes, esse limite aqui ele é igual a não existe. Beleza? Foi? E aí como é que a gente vai fazer aqui esse símbolo, né? A gente coloca um Ezinho aqui, ó, cortado ao contrário, para dizer que esse limite não existe. Então, qual que é a resposta dessa terceira parte aí da questão, gente? Esse limite não existe. E aí, gente, eu nem preciso fazer o restante, porque para uma função ser contínua, o limite tem que existir. Então, eu já justifico da seguinte maneira. Se o limite, vamos botar aqui, eu vou repetir ele todo de novo. Se esse limite aqui não existe, vamos lá, gente. Se esse limite aqui, ó, quando x tende a 1, se ele não existe, o que eu posso concluir então, gente? Logo, essa função f não é contínua. Beleza? Ela não é contínua aonde, gente? Ela não é contínua no x igual a 1. Beleza? Ela não é contínua em x igual a 1. Outro erro que a galera comete muito. A galera responde assim, a função não é contínua. Calma, você vai perder pontos se você escrever isso. Por quê? Porque ela não é contínua no x igual a 1. Em outros lugares do domínio ela pode ser contínua. Então, se você só escreve ela não é contínua, perde ponto. Então, por isso que a escrita tem que ser muito bem detalhada. A tua escrita tem que ser muito bonitinha, tem que ser muito bem feita, beleza? Então, não é frescura, tá? A gente está fazendo isso, essa escrita toda aqui, ó, ela é exatamente para que você não perca pontos, perfeito? Então, na universidade, eu preciso de um grau de maturidade para a resolução e para a escrita que seja interessante e pertinente, beleza? Senão, a gente acaba tendo problema em relação a isso aí, beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, e até a próxima questão. Mais uma questão muito parecida com a questão 5 e 6 da nossa terceira aula de introdução ao cálculo. E a questão que é calcular os limites laterais dessa função definida por mais de uma sentença, que é verificar se ela é contínua no x igual a 1. O que a gente vai fazer aqui, gente? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é calcular esse limite pela direita. Beleza? Então, como é que eu faço para encontrar o limite dessa função quando x tende a 1 pela direita? Vou escrever limite quando x, né? Vou botar aqui quando x tende a 1. E aí aqui assim, ó, eu vou deixar esse 1 aqui assim. Beleza? E aí aqui eu já vou escrever o seguinte, ó. Já vou pegar o limite quando x tende a 1 pela direita, já vou pegar o limite quando x tende a 1 pela esquerda. Que aí eu vou repetir esse processo aqui. Só muda o sinal, né, gente? Mais fácil. Ó, escrevo tudo igualzinho
E aqui eu vou colocar quando x tende a 1 mais, quando x tende a 1 menos. Bom, quando x tende a 1 por valores maiores do que 1, é o limite dessa função constante aqui, que é 2. Gente, qual é o limite de uma função constante? Tem como eu substituir x igual a 1 nessa função aqui? Não tem nenhum lugar para encaixar esse x igual a 1 aqui. Ó. Ela sempre é constante no 2. Então, esse limite vai dar 2. Beleza? Quando x tende a 1 pela esquerda, vai ser qual função? Valores menores que 1 vai ser da função x ao quadrado. E aí você vai substituir o x por 1 aí agora. Beleza? Então vai ficar 1 ao quadrado, que é 1. O que aconteceu com esses dois limites, gente? Deram diferentes. Então o que eu tenho aqui? O que eu tenho que escrever aqui? Ó? Vou repetir tudo isso. Se esse limite deu diferente desse outro limite, o que acontece, gente? Quando esses limites são diferentes. Vou colocar aqui um igual com um tracinho, né? Se esses limites deram diferentes, eu posso afirmar o que, gente? Logo, qual é o que acontece com o limite original da função, que é o limite quando x tende a 1? Limite da função quando x tende a 1, ele não existe. Beleza? Então, esse limite aqui ele vai ser igual a, e aí a gente vai colocar um ezinho grandão cortado. Beleza? Então, esse limite aí ele não existe. Beleza? E aí, outra conclusão, gente. Qual é a minha próxima conclusão? Se, né? O que acontece, gente? Se esse limite não existe, se esse limite não existe, eu posso afirmar que essa função ela não é contínua. Vou botar aqui, ó. F não é contínua em x igual a 1. Beleza? Então eu já sei que ela também não vai ser contínua em x igual a 1. E eu não tenho mais nada para verificar nessa questão e está tudo escrito bonitinho. Beleza? Até a próxima questão, gente. Fala, gente, tudo bem? Nossa questão 8 da nossa terceira aula de introdução ao cálculo, e a questão agora é uma aplicação de um problema, né, sobre continuidade no dia a dia, né, usando o limite de funções. Ele fala o seguinte: os produtos industriais, como na indústria de cerâmica, é necessário o uso de fornos capazes de produzir elevadas temperaturas e em muitas situações o tempo de elevação dessa temperatura deve ser controlado para garantir a qualidade do produto final e a economia no processo. Em uma indústria de cerâmica, o forno é programado para elevar a temperatura ao longo do tempo de acordo com essa função. Observa que a minha função tem um comportamento que é uma função de primeiro grau, né? Em relação à temperatura, que ela decresce aqui entre o 0 e o 100, beleza? E depois ela é uma parábola com concavidade para cima, né? Com T maior que o 100. Ele fala o seguinte: T é o valor da temperatura atingida pelo forno em graus Celsius, Tzinho é o tempo em minutos decorrido no instante que o forno é ligado. Fazendo uma análise gráfica da função T, podemos afirmar uma continuidade desse gráfico no instante T igual a 100. Então, o que ele quer saber, gente? Ele quer saber que se no T igual a 100, existe uma continuidade no gráfico dessa função aqui. Beleza? O que eu preciso fazer, gente? Eu preciso fazer os limites laterais e verificar a primeira existência do limite quando o teu T é igual a 100. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui para começar? A gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer o limite. Na verdade, é da função t, né? De t. Quando x tende a quem, gente? Vamos lá. Quando x tende a 100 pela direita e pela esquerda. Beleza? Então, são alguns limites que eu vou calcular aqui, ó. Vou fazer o limite dessa função quando x tende a 100 pela direita. Vou calcular o limite da função quando x tende a 100 pela esquerda. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, 100 mais 100 menos. Beleza? E aí, esse limite aqui vai ser igual ao limite
Vou botar aqui, vou repetir, tá? Limite quando x tende a 100, só vou tirar o t de t e vou colocar a função que a gente vai usar. Quando x tende a 100 pela direita, eu tenho qual das duas funções, gente? Valores maiores do que 100. Valores maiores do que 100, eu tenho essa função aqui. Caramba, vai ficar grandão. Não sei se vai caber ele, não. Acho que não vai caber. Tem que descer. Isso aqui vai ficar assim, ó. Limite quando x tende a 100. Vou ter que chegar esse x tende a 100 também para cá, ó. E vou ter que botar essa função aqui. Beleza? E aí, o que eu preciso fazer, gente? Substituir aqui no lugar do t o 100. Beleza? Se eu substituir aqui no lugar do t o 100, isso aqui vai ficar assim, ó. 2 sobre 125 vezes 100 ao quadrado. Beleza? Menos 16 quintos vezes 100. Mais 320. Perfeito? Então, a gente só substituiu ali, no caso, o t por 100. Deixa eu só apagar isso aqui. Beleza? E essa continha agora? Vamos lá, gente. Fala pra mim aqui. Vai ficar assim, ó. 100 ao quadrado dá 10.000, né? Então, vai dar 10.000 vezes 2 vai dar 20.000 dividido por 125. Menos 1.600. Eita! 1.600 sobre 5. Tudo isso mais 320. Beleza? Isso vai ser o nosso primeiro limite aí, tá? Que é o limite quando x tende a 100 pela direita. E agora eu tenho que fazer essa continha. Os números ficaram enormes. 20.000 dividido por 125. Gente, quanto é que dá essa continha aí? Alguém já fez? Faz pra mim aí, ó. 20.000 dividido por 125. Quanto dá isso, gente? Vai dar 160. 160 menos... Quanto é que dá 1.600 dividido por 5? 320. Mais 320. Isso aqui vai dar 160. Beleza? Então, já calculei o nosso primeiro limite aí, que é o limite quando x tende a 100 pela direita. O que eu vou fazer agora, gente? Vou calcular esse mesmo limite aqui, ó. Quando x não, quando t, né? Vou até trocar, porque essa escrita é importante, ó. Não é quando x agora, tá, gente? É quando t tende a 100 pela direita. Beleza? Aqui embaixo a mesma coisa, vai ser quando t tende a 100 pela esquerda. Perfeito? E aí eu tenho que trocar esse sinal de mais. Lembrando, a escrita é muito importante. Então vamos lá, quando t tende a 100 pela esquerda, aí a função é mais fácil, né? Vai ser o limite dessa função aqui, ó. Deixa eu copiar ela de volta. Vai ser qual função, gente? Quando t tende a 100 pela esquerda. Quando t tende a 100 pela esquerda, vai ser aquela função de primeiro grau ali, ó, que é menos 7 quintos de t mais 20. Vou botá-la assim. E aí eu coloco aquele menos de novo ali. Beleza? O que eu preciso fazer agora, gente? Ó, eu preciso simplesmente substituir o t por 100. Então, esse resultado aqui vai ser o seguinte, ó. Menos 7 quintos vezes 100 mais 20. Beleza? Quanto vai dar essa continha aí, gente? Vamos lá. 100 dividido por 5
Dá 20. 20 vezes 7 vai dar menos 140. Confere? É isso? Então isso aqui vai dar menos 140. De novo, ó, menos 7 quintos. 22 vezes 7, 14, vai dar menos 140 mais 20. Menos 140 mais 20 vai dar menos 120. Beleza? Menos 140 mais 20. São valores menores do que 100, não é isso? Para valores menores do que 100 eu tenho a função de cima. Perfeito? E aí agora, esse resultado aí, gente, deu diferente, né? Se esse resultado deu diferente, o que a gente escreve, né? Como limite. Aqui eu tenho que apagar, não esquece, ó. Coloquei x e não é x, é t. Tzinho, né? Vou até fazer o seguinte, ó. Posso até tirar isso aqui. Não, vou deixar. Como esses dois limites deram diferentes, tá? Como esse limite aqui. Limite quando t tende a 100 pela direita. Deu diferente do limite quando t tende a 100 pela esquerda. Se esses dois limites deram diferentes, vou botar aqui um igual e vou cortar. Perfeito? Então, como é que a gente escreve isso? Se esses dois limites deram diferentes, o limite quando t tende a 100, logo, beleza? Preciso de espaço, gente. Tá ruim, né, de espaço. A letra tá grande. Vou colocar isso aqui para cima. Tirar esse E aqui. O que acontece, gente? Se esses limites aí deram diferentes, significa que o limite não existe. Se o limite não existe, a função não é contínua. Então, agora é só terminar de escrever essa brincadeira. Então, logo, a função t, o que acontece? O limite, né, não existe. Vou botar assim. Limite quando t tende a 100. Tirar só o sinal de mais e o igual. Se os dois limites eram diferentes, esse limite não existe. Beleza? E se o limite não existe, repete tudo isso. Se o limite não existe, a t não é contínua, tzão, né? Tzão não é contínua. Em tzinho igual a 100. Beleza? Então, qual é a resposta aí, gente? Essa função aí, ela não vai ser contínua em t igual a 100, porque os limites deram diferentes, logo o limite não existe. Então, você tem uma descontinuidade desse gráfico aí. Beleza? Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido aí, gente, e até a próxima questão. Questãozinha 9 do nosso projeto de introdução ao cálculo, e mais uma questão que tem uma aplicação do conteúdo de continuidade, né, de funções, de verdade, né, uma aplicação direta desse conteúdo aí na vida real. Ele fala que essa empresa de uma empresa de hidroelétrica está situada numa região em que a duração do período chuvoso é de 100 dias. A partir de dados hidrológicos dessa região, os projetistas concluíram que a altura do nível da represa varia dentro do período chuvoso de acordo com essa função aqui, em que o N de T é a altura do nível da represa, medido em metros, e T é o número de dias contados a partir do início do período chuvoso. Por mais que não tivesse o gráfico da função N, o engenheiro precisa descobrir se houve ou não uma interrupção no abastecimento de água no 20º dia. Então, o que ele quer saber, gente? Se teve ou não uma interrupção de água no 20º dia. Beleza? Então, ele quer verificar a continuidade do abastecimento no 20º dia. Então, o que eu preciso fazer aqui, gente? A gente precisa fazer os limites laterais, né,
no 20º dia, no t igual a 20. Então, a gente vai fazer o limite da função n de t. Beleza? Quando t se aproxima de 20. Pela direita, pela esquerda e depois normalmente, né? Então, limite da função n de t. Vou botar mais para cá. Vamos lá. O limite quando t se aproxima do 20 pela direita. Quando t se aproxima do 20 pela direita, a gente vai ter o seguinte, ó, t, vou botar bem pequenininho aqui, ó, se aproxima do 20 pela direita. Qual vai ser a função que a gente vai usar, gente? Vamos lá. Para valores maiores do que 20, olha para cá, gente, no meu gráfico, ó, t maior que 20, né? Então, a função que a gente vai usar vai ser essa função aqui, ó. Tá? Vou copiar ela. Vai ser essa função aqui. Beleza? E aí, o que a gente precisa fazer, gente? Substituir agora o t por 20. Vai ficar assim, ó, menos do lado de fora. Vou botar um parênteses, 20 ao quadrado sobre 100. Muita gente se enrola com esse menos, né, gente? E acaba colocando menos 20 tudo ao quadrado. Isso aqui mais 4 vezes 20 sobre 5. Beleza? E aí agora a gente fazer continha, gente. Isso aqui agora é fazer conta, né? Vai ficar menos 400 sobre 100. Beleza? E aqui vai ficar mais 80 sobre 5. Beleza? Foi? Bom. Resultado disso aqui, gente, vai dar quanto? Vou botar assim, ó. Limite quando t tende a 20 pela direita é igual a... Vamos lá, gente. Isso aqui vai dar menos 4. E aqui vai dar mais 16. Menos 4 mais 16 vai dar 12. Beleza? Então, esse limite aqui deu 12. Vou fazer a mesma coisa agora pela esquerda, tá, gente? Vou copiar isso tudo aqui. Só vou tirar o mais e vou colocar um menos para ver qual função a gente vai usar. Quando t tende a 20 pela esquerda, a gente tem o seguinte, para valores menores que 20. Valores menores que 20 está aqui, ó. Deixa eu marcar para você aqui no teu desenho. T menor que 20. Então, vai ser essa função aqui, ó. T sobre 5 mais 8. Beleza? Vai ser isso aqui. O que você vai fazer? Substituir o t por 20. Vai ficar 20 sobre 5 mais 8. Beleza? Quanto vai dar isso, gente? Vai dar 4 mais 8, que dá 12. Ou seja, o que a gente acabou de concluir? Que esse limite aqui também deu 12. Opa! Se os dois limites deram 12, gente, o que isso quer dizer? Né? Então, vamos lá. Se... Esse se que é bom, né, gente? Esse limite aqui, tá? Deu a mesma coisa que esse limite aqui, que é igual a 12, né? O que isso quer dizer, gente? Vamos lá. Logo, tá? O limite da função normal é igual a 12. Limite da função quando t tende a 20. E aí eu vou tirar o sinal de menos, tá, gente? Ó, esse limite é 12. Beleza? Mas isso ainda não garante a continuidade da função. Vamos lembrar aí de continuidade. O que eu preciso fazer agora, gente? Eu preciso calcular agora o n. Vamos lá, calculando n de 20.
Eu quero saber agora o que acontece não nas vizinhanças do 20. Eu quero saber o que acontece no t igual a 20. Quando o tzinho igual a 20, vai cair nessa função aqui, ó, né? T maior ou igual a 20. Beleza? Isso aqui vai ser o seguinte, o teu n de 20, você vai pegar e vai substituir 20 no lugar do t dessa função aqui. Que a gente já fez isso, tá, gente? Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? A única coisa que eu vou fazer vai ser tirar esse t daqui, colocar um 20. Tirar esse t daqui, colocar um 20. Beleza? Então vai ficar menos 20, né? Peraí, deixa eu apagar isso aqui. Vai ficar menos 20 ao quadrado, né? Vai ficar assim, menos 20 ao quadrado. Eita. Mais 4 quintos de 20. Beleza? Então, esse n de 20 a gente já fez, ó. Menos 20 ao quadrado sobre 100. Tá? Mais 4 vezes 20 sobre 5. Esse resultado a gente já fez e esse resultado já deu igual a 12. E aí, o que acontece, gente? Como? Né? Como é que a gente conclui isso aí agora? Como? Esse limite aqui, tá? Quando t tende a 20, deu a mesma coisa que quem, gente? Que a tua n de 20. Logo, a função é o que, gente? O que a gente pode concluir? Logo, deixa eu só apagar esse logo aqui verde, né? Que eu tenho toque. Vou botar assim em azul. Logo, n é contínua em t igual a 20. Beleza? E aí o que acontece, gente? Se a minha função ela é contínua em t igual a 20, significa o que, gente? Que houve continuidade desse abastecimento no 20º dia. Beleza? Então verifique a continuidade do abastecimento no 20º dia. Então o que eu posso responder? Houve continuidade do abastecimento no 20º dia. Beleza? Foi? Então eu posso responder isso a partir de quem, gente? A partir dessa continha aqui. Beleza? A partir de toda essa continha aqui, eu posso afirmar que houve continuidade do abastecimento no 20º dia. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente. E até a próxima e última questão dessa terceira aula. Até mais. Última questãozinha da nossa aula número 3 do nosso projeto de introdução ao cálculo. E a questão fala o seguinte. Uma indústria pode produzir por dia até 20 unidades de um determinado produto. O custo R$100 de produção de X unidades desse produto é dado por essa função que é definida por duas sentenças. O dia de maior movimento dessa indústria é quando são produzidas 10 unidades desse produto. Com o intuito de descobrir o motivo, um engenheiro decide estudar o gráfico da função custo. Podemos afirmar que este gráfico é contínuo em x igual a 20. Então, o que eu preciso fazer, gente? O limite, quando os limites laterais, né, quando x igual a 20, e verificar o que acontece no próprio x igual a 20. Beleza? Então, vamos lá. O que a gente vai fazer primeiro? Então, o limite da função c de x. Beleza? Quando x se aproxima do 20. Na verdade, x se aproxima do 10, né? Quando x se aproxima do 10, e aí pela direita, e esse limite aqui, quando ele se aproxima do 10 pela esquerda. Beleza? Então, isso aqui vai ser o limite quando o x se aproxima de 10. Isso tudo tem que escrever 200 vezes, gente. Qual das duas funções eu vou usar quando x é maior do que o 10? Quando x é maior do que o 10, olha aqui, gente. Eu vou usar essa função aqui, ó. Beleza? Foi? Até posso chegar um pouquinho mais para a esquerda aqui, para poder chegar esse aqui também para a esquerda.
E aí o que acontece, gente? Você vai substituir o x por 10 aqui. Vai ficar como? Menos 3 meios vezes 10 mais 40. Beleza? Menos 3 meios vezes 10 mais 40, isso aqui vai dar menos 30 por 2 dá 15, menos 15 mais 40, que é igual a 25. Beleza? Então, o que a gente acabou de concluir aí, gente? Que o limite da função c, quando o x tende a 10 pela direita, esse resultado dá 25. Beleza, o que a gente vai fazer agora? Mesma coisa, só que agora pela esquerda. Então, vou trazer para cá, vou tirar esse sinal de menos, e de mais eu vou colocar um menos. Qual função eu vou usar quando isso aí tender a 10 pela esquerda? Vamos lá. Vou botar aqui, tender a 10. Limite. Quando o meu x tende a 10 pela esquerda, sinal de menos. E aí agora vai ser essa função aqui, ó. Por quê? Valores menores do que 10, a gente tem essa função aqui. Vou copiar ela, vou trazer ela para cá. Beleza? E aí qual que é o limite dessa função? Vamos lá, gente. Isso aí tu vai substituir o 10 de novo no lugar do x. Vai ficar 5 mais 10, que multiplica 12 menos 10. Beleza? Vai ficar 5 mais 10 vezes 12 menos 10 dá 2. Beleza? Então isso aqui também vai dar 25. Opa! Os dois limites deram a mesma coisa, gente. Ó. Limite quando c tende a 10 pela esquerda, deu a mesma coisa que o limite quando c tende a 10 pela direita. Beleza? Bom, tem que escrever tudo isso, né? Protocolo. Se esses limites aqui deram iguais, né? Os dois deram iguais a 25. Logo, o que eu posso afirmar, gente? Vamos lá. Logo, eu posso afirmar que o limite da função quando c tende a 10, independente se é direita ou esquerda, vale 25. Beleza? Agora eu preciso calcular a f de 10. Vamos lá. Calculando, vou botar aqui, ó, calculando a f. Na verdade, a f não, né? A c de 10 eu tenho. Vamos ver o que acontece com o c igual a 10. Com c igual a 10, a gente vai usar essa função aqui, ó, que é a de cima, né? Perfeito? E aí, o que eu preciso fazer, gente? Com c igual a 10, isso aqui vai dar. Deixa eu apagar aqui. A gente já fez essa conta, né? No lugar do x aqui, você vai colocar 10. No lugar do x aqui, você vai colocar 10. Beleza? Então, vai ficar assim, ó. 10. Não vai ficar muito grande, né? Deixa eu chegar para a direita. A parte boa do computador é isso, né? Se eu colocar um 10 aqui, no lugar do x, e um 10 aqui dentro, no lugar do x, ah, que saco! Eu caio exatamente numa conta que a gente já fez aqui, ó. 5 mais 10 vezes 12 menos 10, que também dá 25. Beleza? Se essa conta também dá 25, o que a gente tem, gente? Vamos lá. Qual é a nossa conclusão? Se esse limite aqui, quando x tende a 10, deu igual ao c de 10, é isso? Os dois deram a mesma coisa. Se esses dois limites aqui, se esse limite deu igual a c de 10, o que eu posso afirmar, gente? Logo, c é
contínua, beleza? Em x igual a 10, beleza? Então, podemos afirmar que esse gráfico é contínuo em x igual a 10? Sim, o gráfico de C vai ser contínuo em x igual a 10, por conta disso aqui, beleza? Espero que vocês tenham entendido, gente, essa parte agora inicial, né, de limites usando as leis de formação, em que a gente tem substituições diretas, não preciso de nenhuma técnica específica para resolver questões de limite, mas eu já comecei a trabalhar o limite e a continuidade através de funções definidas por mais de uma sentença, que é bem importante, e treinar mais um pouquinho desse conceito aí de limites laterais de continuidade, beleza? Na próxima aula da gente, a gente começa a trabalhar exatamente os limites indefinidos que precisam de técnicas de resolução para a sua resposta, beleza? Até mais, gente!